Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Todos os dias, a graça do nosso Jesus Cristo tem nos dado, nos abençoando, nos curando, nos fortalecendo em todo o tempo. Eu digo nós, porque a palavra do Senhor, ela vem sobre o meu coração e vem e penetra no coração da vida de todos os nossos internautas. Seja homem, seja mulher, seja na sua casa, no seu trabalho, ou no trânsito, seja perto, seja longe, o poder do Senhor está com você. Seja de manhã, seja tarde, seja de noite. Onde que você estiver, meu irmão, minha irmã, sempre o Deus Altíssimo que te proteja em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Amém? E antes de trazer a palavra de Deus, eu peço para você, meu irmão, começar, tá ouvindo essa oração, essa palavra. Começa e termina, se for possível, ouve essa palavra. Que Deus quer falar no coração da vida de muita gente. Eu gostaria que a mensagem fosse para todos, mas se for possível, ouve essa mensagem do início até o fim. Porque muitas vezes a pessoa vê uma mensagem, no interesse, aparentemente você fala que não é interesse, não é importante, não interessa o seu momento, mas ouve a palavra de Deus. Das vezes na palavra que vai tocar no seu coração é lá no final da mensagem, ou no meio. Então ouve a mensagem do início até o fim e Deus vai falar diretamente no seu coração, em nome de Jesus, amém? E peço para você também não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilhe essa mensagem poderosamente na sua casa, nos seus amigos, os seus parentes, perto ou longe, pessoas que você conhece. Compartilha pessoas que você nem conhece, mas você manda o WhatsApp, onde que você está no seu celular, manda. E Deus vai fazer grande diferença na vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Amém? E a mensagem que Deus vai falar daqui a pouquinho é sobre a correção de Deus. A correção não do homem, mas a palavra de Deus. Essa correção de pai que fala com o filho. E o filho que ama, então o pai que ama o teu filho no início da sua vida espiritual ou uma vida familiar. Deus quer uma correção diária para que não distancie da presença do Senhor, não dá brecha para o maligno na sua vida, mas que o teu poder, a graça, a misericórdia possa nos abençoar grandemente. E no final, depois da mensagem, nós vamos orar. E peço, cada um de vocês, coloque o nome dos seus familiares. Pode escrever no seu papel. Deus vai sondar, saber o nome de cada um deles. Vai escrevendo. Desde todas as pessoas que você sentir no seu coração. E depois nós vamos orar. E nas áreas que você mais precisando na sua vida, ou na pessoa da sua casa, da sua parentela, Deus vai fazer grande diferença na sua vida. Em honra e a glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, como eu tenho falado essa mensagem hoje, a palavra de Deus está falando que Deus corrige o filho que ama. Deus nos ama verdadeiramente em todo o tempo. Deus primeiro ele criou o céu e a terra e todas as coisas. Já haveria o Pai, já haveria o Filho, haveria o Espírito Santo do Senhor. E depois de tudo que Deus fez nessa terra maravilhosa, da terra, do universo inteiro, e Deus sentiu um prazer de ter um filho, uma semelhança da forma humana, uma semelhança de Deus, e Deus gerou Adão.
E todas as suas bênçãos do Senhor derramou poderosamente na vida de cada um de nós, pela semente, pelo poder, pela graça, pela misericórdia do Senhor, nos chamando como filho. E o filho quer corrigir, porque Deus ama. Quando Deus gerou Adão e deu os preceitos corretos como deve andar, deveria, orientou sobre a vida de Adão e a sua esposa, Eva. Mandou que fizesse tudo que Deus colocou no paraíso. Mas não é que obedeça ao Senhor. No princípio, no final do paraíso, no centro do paraíso, colocou uma planta, uma semente, uma grande árvore com grande fruto. E Deus diz: você pode comer todas as coisas, seja fruta, flor, folha, o que for, você pode comer, exceto não comer nesse da árvore da bênção ou da maldição. Em outras palavras, obedeça, não coma, não mexa. Mas o Deus que ama verdadeiramente, quando ele percebeu um tempo, não muito, o próprio Eva cometeu pecado, contaminou Adão. E hoje todo ser humano está contaminado com o pecado. De tanto sofrimento, tantas coisas horríveis que acontecem no ser humano através do pecado. Mas Deus está falando, cada um de nós, aqueles que buscam ter uma vida diária na presença do Senhor, me chamando como filho. Não apenas um bastardo, um filho por adoração, adoção. E a palavra do Senhor estava falando como deve orientar o pai, corrigir o filho que ele ama. Então eu peço para você, meu irmão, minha irmã, ouve essa palavra daqui a pouquinho. E a palavra do Senhor está sempre nos abençoando, nos orientando em todo o tempo. Toma cuidado. Ouve o Pai Altíssimo, de toda honra, de toda glória. Você conhece a palavra do Senhor. Você sabe o que é bênção ou maldição. O que é pecado ou o que não deve fazer na sua vida. Mas a palavra do Senhor está falando, dando conselhos. Todos nós. Vê para nós aqui. Se você puder, pega a sua Bíblia. Nas cartas ao apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, Deus está falando assim: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, e saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Não apenas um pecado, 2 pecados, mas todo o seu pecado que você desobedeceu ao Pai. Se você se converter, voltar, conviver na presença do Senhor, Ele coloca no esquecimento. Deus te ama poderosamente e grandemente. E a palavra, meu irmão, vamos verdadeiramente amar na presença do Pai. Não apenas o Pai na vida carnais, mas seja um Pai celestial que nos cuida, que nos sustenta, nos protege, nos orienta, porque Ele é Pai. O pai da casa, ele tem um filho.
Ele tem toda a sua dedicação, com todo o esforço, para que ele esteja crescer e permanecer nos preceitos corretos do Pai. Assim nós, como filhos do Deus Altíssimo, vamos obedecer a palavra de Deus. Que para Deus está falando aqui no versículo 19, chamando-os de irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade. Que se você conhece a palavra de Deus, você sabe que é coisa boa, coisa ruim, você sabe todas as coisas. Mas o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de distanciar da palavra de Deus. Seja com palavras, atitudes, palavras torpes que não vai nos edificar. E acaba distanciando momentaneamente, hoje ou amanhã, e vai de repente estar distante da presença do Senhor. Mas Deus está falando. Mas se tem desviado da verdade e alguém o converter, ou seja, voltar na presença do Senhor, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte. Olha que Deus está falando de maneira poderosamente, a morte, na morte espiritual. Muitas pessoas que distanciam da presença do Senhor, você está morto, espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus está falando que e ter do erro o seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de seus pecados. Meu irmão, você obedeça ao Pai, obedeça a palavra, viva na palavra. Nós somos filhos do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso Pai. Nós somos filhos por adoção ao Pai. Nós somos irmãos em Cristo por adoção. Mas não deixa você distanciar. Mas obedeça o seu pai. Te obedeça, você homem, você mulher. Você conhece a palavra de Deus. Hoje ninguém pode falar que eu não conheço a palavra de Deus. Hoje em dia a comunicação está muito avançada, levando informações em todos os lugares dessa terra. Mas a palavra do Senhor está dizendo que todo aquele que distanciar da palavra de Deus, desobedecer ao Pai, o filho desobediente ao Pai, vai ter a morte. Morte espiritual. Às vezes aquele homem, aquela mulher está andando aparentemente tranquilo, mas morto espiritualmente. Mas se você, homem, seja você mulher, se converter, voltar na presença do Pai, ele perdoar de todos os seus pecados e será nenhum tipo de condenação mais na sua vida. E agora eu gostaria que alguns versículos, além dos dois primeiros aqui no Tiago, capítulo 5, 19 e 20, para que Deus falar no coração de cada um de nós. Conselhos de Deus fala com o Filho, nosso Pai, nos orienta, nos capacita em todo o tempo. Vemos na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, está dizendo: porque o Senhor corrige o que ama e açoita o que qualquer que recebe por filho. Deus ama, Deus cuida, Deus protege. Mas como filho, Deus corrige. Se você seja rebelde e não quer obedecer ao Pai, vai ter as consequências. Seja homem, seja você mulher, independente da sua idade, a não ser das crianças inocentes. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. E Deus, repetindo no versículo 6,
capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você se considera você um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Você tem um pai? Obedece. Se você não obedecer, vai ter as consequências. Mas se você obedecer ao Senhor em todo tempo, Ele é poderoso para nos abençoar grandemente, porque o Senhor corrige o que ama grandemente. Então eu peço, meu irmão, que cada um de nós vamos ter a nossa vida como filho diante do Senhor em todo o tempo. Nós cometemos todas as falhas, infelizmente cometemos diariamente. Não deveria que fosse assim. Mas não vamos falar, seja um hipócrita, falando que eu sou perfeito o tempo todo. Se aquele falar que você não está perfeito, que não tem pecado, é mentiroso. Está cometendo pecado, mentindo. Mas Deus limpa todo dia de nosso pecado que nós cometemos. Seja com palavras, seja com atitudes, tudo que você deve. Por infelizmente isso aconteceu, mas o Senhor, se você confessá-lo, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque Ele é Pai. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus está falando também, poderosamente, lá no provérbio, sempre a palavra do Senhor na vida de cada um de nós. Lá no capítulo de Provérbio 15, 31. Você pode depois gravar, você está gravado aí, você vai confirmar que Deus está falando a palavra de Deus. 15, 32, 31 diz assim: os ouvidos que escutam e repreensão na vida no meio dos sábios farão a sua morada. Seja sábio, entendimento do poder de Deus e ter uma morada na presença do Pai. E versículo 32 está dizendo assim: e o que rejeita a correção menospreza a sua alma. Olha a coisa mais tristeza. Imagina você como filho não menosprezar as repreensões do Pai. Então a palavra, meu irmão, vamos ouvir a palavra do Senhor diariamente para conhecer. Não falar que eu não sou inocente, mas conhece a palavra e viverá cada dia na presença do Senhor. Ainda no mesmo 32 está dizendo ainda: mas o que escuta e repreensão adquire entendimento. Então, você, todo dia, se você buscar na presença do Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se no momento, se você buscando cada dia da palavra do Senhor, obedecendo ao Pai, Ele nos abençoa. Repetindo de novo as mensagens, dizendo que, repetindo o versículo 32 completo, só para você organizar. O que rejeita a correção menospreza a sua alma. Se você menosprezar a Deus, você é uma pessoa que não está dando a consideração ao Pai, ao Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Ainda na parte B, dizendo: mas o que escuta e a repreensão adquire entendimento. Você cada dia um homem mais sábio, obediente, crescendo, espírito em verdade. E no versículo 33 está dizendo assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, a sabedoria de Deus no seu coração. Você está buscando todos os dias, está na presença do Senhor. Você é filho, Deus Altíssimo é nosso Pai.
E essa palavra, meu irmão, não deixa uma palavra dessa apenas simples, mas obedeça ao Pai, porque nós somos filho por adoção, através do Cristo Jesus, nós como irmãos por adoção. É a palavra dizendo aí na parte B do versículo 33, e diante da honra vai com humildade. Toda sabedoria, todo entendimento, toda inteligência espirituais ou pessoais, não enxerga a sua glória, seus interesses pessoal, que seja um homem humilde diante do Pai. Porque o Senhor, Ele que nos capacita, Ele que nos orienta, Ele que nos orienta a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei para você, sempre a palavra do Senhor nos ajuda, nos capacita. No versículo de Hebreus, que Deus falando ainda, em Hebreus 12, 11, está dizendo aqui, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Ninguém gosta, não gosta mesmo. Veja a repreensão. Se alguém fazer uma correção de você, se você cometeu alguma coisa errada, você não gostar, você gosta? Não, você não gosta. Às vezes a pessoa fica até rebelde, não obedecer, mas é uma correção de Deus no seu coração. Deus pode falar na boca do homem de Deus, a mulher de Deus, é uma palavra de consertar a sua vida. Ainda mesmo no versículo 12, 11, repetindo a parte A ainda. E na verdade, toda correção, que Deus está mandando uma palavra de correção na sua vida, reflita. O que você cometeu? O que você está cometendo? Deus vai falar no seu coração. E Deus vai abrir o entendimento. Continuando essa palavra do Senhor, está dizendo assim, 12, 13, isso mesmo. Dizendo ainda, e ao presente não parece ser de gozo, se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no exercitado por ela. Quando o pai corrige o filho, eu creio que isso aqui Deus vai falar no coração de muita gente. Nós que não somos mais criança, nós no período da nossa juventude, da nossa criança, cometemos coisas que não era correta aos olhos do nosso pai, da nossa mãe. Às vezes o pai deu conselho, orientou a minha mãe, mas às vezes nós não obedecemos. Aí o pai vai lá, pega a sua chinelada, como se diz, corrige, porque aquela pai ama. Aquela mãe corrige com um chinelo, porque te corrigir, porque ela te ama. Assim como Deus tenta palavras de correção na sua vida, é a palavra de correção. Porque no final você vai agradecer, dizendo, olha, muitas coisas que eu fiz, eu achei que estava correto, que era normal, que pai me corrigiu, ou minha mãe corrigiu. Hoje eu sei que ela estava sabendo que era correto. E eu não concordaria. Mas Deus colocou sabedoria no pai, como autoridade. Toda sabedoria, toda autoridade dão às mães. Assim, Deus está trazendo essa palavra de correção na sua vida. Conserta a sua vida em todas as áreas, como você é filho de Deus, filha de Deus. Não é que essa palavra que Deus está falando de correção na sua vida, dos seus erros, eu não vou saber o que você está sentindo no seu coração, mas Deus sabe, você sabe que você está precisando de uma correção, uma repreensão. Seja uma pessoa agradável e perfeita aos olhos do Senhor.
em nome de Jesus. Amém? Então, todos os dias, nós sabemos que nós somos pai. Enquanto nós temos filhos, nós somos pai. Se aquele pai sábio, de entendimento, com discernimento, orienta. Mas quando o pai não consegue administrá-lo e ficar livremente, pode ter as consequências, não com o pai, mas as consequências graves com seus filhos, chamado pessoas desobedientes. E para terminar, eu peço a cada um de vocês, dê um versículo de Hebreus também. Hebreus, capítulo 12, versículo 7. E Deus está falando aqui, dizendo: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Na parte A, está dizendo aqui, repetindo de novo, porque o Senhor corrige o que ama e que corrige. Então, se Deus está trazendo essa mensagem, meu irmão, minha irmã, que toma posse. Eu não sei na sua vida que precisa de correção, de repreensão, mas Deus sabe. Você também sabe. Você pode, como vai, se render na presença do Senhor, pedir perdão. Porque lá no Tiago, capítulo 5, 19 e 20, que poderosamente falar aqui agora, rapidamente, para você de novo. É Tiago 5, 19. Repetindo de novo. Irmão, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado que porventura você tem cometido. E Deus apaga, cancela, para ter uma vida perfeita, agradável diante do Senhor, em nome de Jesus. Então, vou terminando agora, nesse Hebreus, glória a Deus. No Hebreus, leio agora há pouco, volta lá de novo. Falando a parte A, Hebreus 12, 7, está dizendo aqui, ó, santo poder da graça do Senhor. Porque o filho a quem o pai não corrige? Vão perguntando. Qual pai que não possa corrigir seu filho? É autoridade. Pai com filho para orientar, te capacitar, de sair as coisas que é correto, as coisas que não é correto. Assim Deus está falando no seu coração, meu irmão, minha irmã. E essa mensagem não é uma palavra de torpeza, coisas do homem, mas é a palavra do Senhor. Você é filho por adoção. E Deus quer que você seja um homem sábio, inteligente, espiritualmente, profissionalmente, familiarmente, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Então, essa mensagem Deus está falando na vida de cada um de você, homem, você, mulher, onde que você estiver, em nome de Jesus. Amém? E nesse momento eu tenho pedido para você que nós vamos orar. Eu não sei qual as pessoas que você escreveu, você sabe, que está precisando de uma correção, de ser uma libertação, de fortalecer a vida de cada um deles. Vamos orar e Deus possa mudar a história na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nosso Deus Altíssimo, digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Essa mensagem, palavra
de correção, de repreensão de Deus em toda nossa irmão na fé, todos nossos internautas, Pai. Que penetra no coração, na vida deles, ó Pai. E eles abrir e lembrar de todo tipo de erro que ele cometeu. Seja homem, seja mulher. Se eles se converter dos seus pecados, dos seus erros, pedir perdão diante do Senhor, Pai. Abençoa, Pai. Quebra, cancela todos os pecados na vida dele, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em todas as áreas. Pai, tira todas as enfermidades, todas as maldições, toda a dor, todas as enfermidades físicas e espirituais. Senhor, homens e mulheres que estão num momento tão difícil, pedindo uma proteção do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, porque todos eles são filhos do Senhor, Pai. Eles eram filhos rebeldes, mas ele se reconciliou na presença do Senhor, Pai. Perdoa os pecados na vida dele, mas o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, derrama poderosamente em nome de Jesus. Amém.